Você já se pegou tentando lembrar uma palavra que estava na ponta da língua, mas não conseguiu de jeito nenhum? Ou quando era estudante e na hora da prova lembrava de ver aquele determinado conceito em algum lugar, mas não conseguiu recordar da onde e teve que deixar a questão em branco? No vídeo de hoje vamos conhecer 4 técnicas para não esquecer o que estudou, baseadas no livro Ultra Aprendizado de Scott Young. Vamos lá? Por que é tão difícil lembrar? Como podemos reter aquilo que aprendemos? Como podemos nos proteger contra o esquecimento de habilidades e fatos que demandaram tanto esforço? Como podemos armazenar nossos conhecimentos de uma maneira que eles sejam facilmente recuperados quando precisarmos deles? Em Ultra Aprendizado, Scott Young diz que para entendermos a aprendizagem, precisamos entender como e por que esquecemos. Esquecer conhecimentos previamente aprendidos tem sido um problema de estudantes, educadores e outros profissionais. Em um estudo foi relatado que o atendimento dos médicos vai piorando de acordo com o tempo de trabalho deles, uma vez que o conhecimento acumulado na faculdade vai sendo gradualmente esquecido, mesmo se esses médicos trabalhem em tempo integral. Mas voltando ao esquecimento propriamente dito, psicólogos identificaram 3 teorias que nos ajudam a entender por que esquecemos muito do que aprendemos inicialmente. Elas são deteriorização, interferência e falha na recuperação. Vamos entender sobre cada uma delas. Deteriorização. Essa primeira teoria diz que as lembranças simplesmente se deterioram com o tempo, sendo algo inevitável. Em outras palavras, conseguimos lembrar dos acontecimentos, notícias e do que aprendemos há uma semana com muito mais facilidade do que aquilo que aprendemos há um mês. É como se as nossas lembranças fossem como areia em uma ampulheta, escapando de nós à medida que nos afastamos delas. Mas, para Scott, essa teoria não fornece a explicação toda, uma vez que algumas pessoas conseguem ter memórias vívidas da primeira infância, mas não conseguem se lembrar do que comeram no café da manhã da última terça-feira, por exemplo. Ou seja, mesmo que a deteriorização seja um fator considerável para o nosso esquecimento, parece que ele não é o único. Interferência. A segunda teoria diz que as nossas lembranças acabam se sobrepondo quando são armazenadas no nosso cérebro. Isso significa que informações similares, mas distintas, competem umas com as outras, como se o espaço que uma determinada lembrança quisesse ser armazenada já estivesse ocupado. Imagine, por exemplo, que você está aprendendo o conceito de reforço negativo na psicologia. Aqui, negativo significa ausente e não ruim. Ou seja, reforço negativo seria encorajar um comportamento removendo algo, como um estímulo doloroso. Mas, como já estamos acostumados a associar a palavra negativo com ruim, pode ser que seja difícil lembrar este novo significado. Falha na recuperação. Já a terceira teoria do esquecimento diz que as nossas lembranças não foram esquecidas, só estão inacessíveis. Ou seja, para que a gente lembre de algo, essa coisa precisa ser recuperada da memória. Para Scott, essa teoria tem a sua vantagem, já que ela faz sentido naqueles momentos em que estamos com uma palavra na ponta da língua, mas não conseguimos lembrar imediatamente. Além disso, essa teoria também sugere que é muito mais fácil reaprender algo do que aprender algo pela primeira vez. Porém, essa também não é a explicação perfeita do porquê esquecemos. De acordo com Scott, no final das contas, reter conhecimento é lutar contra a inevitável tendência humana de esquecer, que acontece com absolutamente todos e que é impossível de evitar completamente. No entanto, certas estratégias, como as que falaremos a seguir, podem ajudar a contrabalancear nossas taxas de esquecimento de curto e longo prazo, além de fazer grande diferença na nossa capacidade de memorização. Como evitar o esquecimento? Para Scott, esquecer é a regra e não a exceção. E por isso, os ultra aprendizes que ele encontrou inventaram diversas estratégias para lidar com isso. Os métodos a seguir, eles se dividem em atacar o problema de retenção do que se aprendeu na primeira semana, assim como manter as habilidades e conhecimentos que você aprendeu quando um projeto é finalizado. 1. Espaçamento. Essa primeira técnica consiste em dividir as sessões de estudos em mais intervalos e ao longo de um período maior. Logo, se você tiver 10 horas para aprender algo, é muito melhor passar 10 dias estudando 1 hora do que estudar 10 horas de uma vez só, se o seu objetivo é a retenção de longa duração. É claro que aqui você precisa encontrar um equilíbrio entre um intervalo curto e longo demais, já que espaçar pouco as sessões de estudo pode fazer com que você perca eficiência e espaçar demais pode fazer com que você esqueça o que você aprendeu.
E é aqui que os sistemas de repetição espaçada entram em cena, sendo um instrumento para ajudar a reter ao máximo os seus conhecimentos com o mínimo de esforço. Sistemas de repetição espaçada são a espinha dorsal de aplicativos como Duolingo e Memrise e de programas como o Anki, e dizem que os conhecimentos eles precisam ser revisados com uma certa frequência para que as informações não sejam esquecidas. Sendo um guia de estudo muito popular para estudantes de medicina que precisam se lembrar de muitas informações, os sistemas de repetição espaçada costumam funcionar muito bem para aprender fatos, conhecimentos gerais, vocabulários e definições. 2. Procedimentalização. Você já ouviu alguém dizer que alguma coisa é como andar de bicicleta? Existem evidências que habilidades procedimentais, como andar de bicicleta, são armazenadas de forma diferente de conhecimentos descritivos, como saber o teorema de Pitágoras, por exemplo. Assim, esse tipo de conhecimento é menos suscetível ao esquecimento do que aquele tipo de conhecimento que exige uma rememoração explícita. Um ótimo exemplo disso é a digitação. Depois de um tempo de você digitar no teclado, você acaba memorizando a posição das letras e não precisa ficar olhando para baixo toda hora para digitar. De acordo com o Scott, a dica aqui é, ao invés de aprender de maneira uniforme um grande volume de informações e habilidades, você pode se dedicar muito mais frequentemente ao conjunto principal de habilidades procedimentais e armazená-las de maneira mais durável. Por exemplo, ao ser forçado a falar um idioma constantemente, é bem provável que você precise repetir um conjunto central de frases e padrões tantas vezes que você não vai esquecê-los. 3. Superaprendizado. O superaprendizado nada mais é do que uma quantidade extra de prática, além daquela necessária para obter um desempenho adequado. Assim, ao pegar um conjunto de habilidades e as praticar um nível acima, de forma que as habilidades inferiores sejam superaprendidas, pode-se aumentar o tempo de armazenamento dessas lembranças. Em ultraaprendizado, é mencionada uma pesquisa com alunos de álgebra que demonstrou isso muito bem. A maioria dos alunos que frequentaram as aulas de álgebra e foram testados novamente anos depois haviam esquecido grande parte do conteúdo, mesmo se você comparasse alunos com desempenhos bons e ruins na matéria. Mas um grupo não apresentou um declínio tão acentuado do esquecimento, aqueles alunos que estudaram cálculo, ou seja, que subiram um nível acima em direção a uma habilidade mais avançada. Ao estudarem cálculo, esses alunos fizeram com que a habilidade álgebra fosse superaprendida, evitando um pouco o esquecimento. 4. Mnemônicos. Os mnemônicos são um conjunto de técnicas utilizados para auxiliar no processo de memorização e consistem na elaboração de suportes como esquemas, gráficos, símbolos, palavras ou frases relacionadas com o assunto que se deseja memorizar. Por exemplo, para lembrar a posição do seno e do cosseno, existe um mnemônico. Quem está de pé está sem sono e quem está deitado está com sono. Ou seja, no caso aqui, o sen seria o seno e o con seria o cosseno. Em química, um exemplo para saber a ordem de balanceamento dos elementos de uma equação, um outro exemplo seria o acróstico MACHO, que seria você começar a balancear a equação primeiro pelos metais, depois pelos ametais, depois pelo carbono, hidrogênio e, por fim, pelo oxigênio. Para Scott, os mnemônicos são excelentes opções para o aprendizado de idiomas e terminologias, principalmente se eles forem combinados com um sistema de repetição espaçada, criando uma rotina de aprendizado. Para todas as técnicas que a gente falou nesse vídeo, você vai precisar criar um momento em sua rotina diária para ter essa rotina de estudo e de retenção de conhecimentos. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora lá dentro do app Flynow Produtividade. Na aba Tarefas, clique no ícone de mais localizado no canto inferior direito. Aqui você vai preencher as informações. Por exemplo, no título a gente pode colocar rotina de estudo. Em categorias, a gente poderia colocar, por exemplo, o que está relacionado à categoria profissional, intelectual, finanças. Horário. Por exemplo, a gente poderia colocar que o horário de estudo seria de 7 da manhã até 8. Aqui você poderia colocar uma notificação em determinado horário e escolher um som da notificação. E a frequência. Vamos colocar, por exemplo, que a tarefa é de segunda a sexta. E pronto, a tarefa já está aqui. Lembrando que se você clicar na tarefa e vir aqui no checklist diário, você poderia anotar a cada dia o que você deseja estudar ou memorizar, o tópico específico ou o tema de determinada matéria. Por exemplo, vamos adicionar um checklist qualquer aqui.
E aí esse checklist já estarei aqui na tarefa rotina de estudo neste determinado dia. Lembrando que aqui, se você arrastar essa tarefa para o lado, você também tem aqui o temporizador, que você pode colocar um determinado tempo para você focar nesse seu estudo ou memorização. Pode escolher um som de fundo de alguma música lo-fi. E aqui no modo de visualização de agenda, a gente também consegue ver essa rotina de estudo localizada aqui. Quer descobrir como ser mais produtivo e gerenciar melhor o seu tempo de uma vez por todas? Então conheça o nosso curso Domine a Arte da Produtividade acessando o link na descrição. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre como ter um cérebro ativo e saudável em qualquer idade. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.